Sexta-feira, 11 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem. Por aqui, segue esse tempo estranho, né? Tá sol e o céu tá claro, só que não vou entrar nessa questão, já falei disso ontem, já me deu uma bad na hora que eu tava falando disso, enfim. Mas o crítico tá sendo a obra. Acho que essa é a quarta ou quinta vez que eu tento gravar um Climatias aqui. Essa obra não me dá sossego, por certo que não só a obra, né? Tem outros trabalhos que eu estou fazendo aí, que bem ou mal estão me tomando tempo, e agora eu estou conseguindo, vamos torcer aí para não, a obra não atrapalhar mais uma tentativa. Vamos ver se essa tentativa se consolida. Sexta-feira é dia de quadrinho, vou quebrar uma regra meio tácita que eu coloquei aqui, mas enfim, acho que até já quebrei uma outra vez, mas vou falar dessa regra e explicar por que eu escolhi o quadrinho de hoje. E ao mesmo tempo, sexta-feira é o dia em que eu anuncio a programação da semana seguinte daqui do meu canal no YouTube. Quem colabora com o meu trabalho, quem paga pelos serviços que eu presto, quem paga pelos serviços prestados aqui gratuitamente recebe em primeira mão, no sábado de manhã, uma newsletter Clube Trabalho Sujo com links para assistir toda a programação da semana que vem antes da hora. Isso inclui o quarto episódio do Lovecraft Country Blues, que é o comentário que eu estou fazendo semanalmente sobre essa nova série Lovecraft Country, que é do J.J. Abrams com o Jordan Peele em cima do imaginário do universo do escritor de horror H.P. Lovecraft. Tem também o DM, o programa de bate-papo com o Dodô, que ainda não foi gravado, portanto não sabemos qual o tema, embora eu tinha sugerido a gente falar de memória. Ele falou, cara, mas a gente já falou, não me fale a memória, já falamos sobre memória. Aí eu falei, cara, será que a gente falou isso gravado? Enfim, em vez de confiar na minha própria memória ou na memória do computador, não fui rever os programas antigos para saciar essa dúvida, deixa ela no ar. Joguei pro Dodô, e aí? Aí o Dodô veio com o papo, a gente podia pegar documentos antigos, né? Falei, tá, mas isso de alguma forma... Aí ele falou que, na verdade, o gatilho do novo programa seriam documentos antigos, a gente pegar uns documentos nossos e falar sobre ele. Eu falei, cara, eu acho mais legal falar de gatilho, né? Essa palavra ganhou uma conotação tão bizarra hoje em dia, e a gente começa por aí, mas vai saber para onde vai, né? Sabe como é que é o DM. Começa ali falando de uma coisa, vai terminar falando de outra coisa que não tem nada a ver. Começa falando de hábitos nas redes sociais para depois falar sobre o início do patriarcado, ou sobre a Revolução Francesa, ou sobre o Dark Side of the Moon, ou o filme esquecido do Godard, alguma história de bastidor do pop dos anos 90, sabe como é, né? DM é essa nau à deriva que você bem conhece. Além disso, tem o Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, que eu tenho o maior prazer de receber minha querida amiga Ava Rocha, uma das maiores artistas do Brasil hoje, gênia, tudo, e uma pessoa, coração gigante, o tempo todo criando, o tempo todo pirando em novidades. A gente falou bastante, né? Eu falei até antes de conversar com ela, que eu achei a live dela uma das melhores que eu vi aí logo no começo da quarentena. Ela veio com uma coisa de provocar justamente essa questão do cinema, né, na live. Ela que é ela mesma cineasta, sacou que não é só uma câmera parada aqui, que ela consegue manipular a câmera enquanto está fazendo a transmissão. E a gente falou disso e de muito mais outras coisas, né? A Ava é sempre um papo bom. Se você não colabora com o meu trabalho, só quarta-feira que vem tem essa entrevista com a Ava. Tem também o Cine Ensaio, que eu e o André Graciotti resolvemos falar sobre adolescência no cinema, e a gente começa falando no cinema, mas depois a gente fala na TV. Na verdade, até o conceito de adolescência é algo que começa há pouco tempo, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A gente fala como isso, o cinema inclusive ajudou a difundir essa ideia de que existe uma nova fase na vida das pessoas chamada adolescência, quais são as questões, as dúvidas, os dramas, e como essa adolescência foi mudando, principalmente a partir do momento que ela começa a ser vista primeiro no cinema e depois na televisão. Então a gente fala seriado e também fala de filme e
de como isso está mudando, principalmente chegando até hoje. É quase cronológico o programa, tá bem legal. A gente se aprofundou bastante no assunto, até cogitamos, porque é uma coisa que eu e o André estamos falando de fazer uns cursos no Zoom. Estamos cogitando, inclusive, esse tema pode ser um tema interessante, por mais que a gente já tenha esmiuçado boa parte dele, né, é um assunto que vai embora. Se você não colabora com o meu trabalho, só segunda-feira que vem você vai ver esse sim ensaio. Não temos mais uma vez polimatias, vamos resolver isso logo, quando tiver novidades eu aviso aqui. E eu não sei se a gente tem a segunda edição do Autos Massa, o meu programa de bate-papo sobre cultura com o Pablo Miyazawa, que a gente estreou na semana passada e está na dúvida se a gente faz quinzenal ou semanal. Joguei isso pro Pablo, falei, e aí, o programa já está pronto, o próximo. O assunto é tristeza. E a gente fala bastante sobre isso, mas eu não sei se a gente vai liberar ele essa semana ou não. É um assunto que está em aberto. Espero que ainda hoje eu consiga convencer o Pablo de uma coisa ou de outra, mas pelo menos a gente resolver isso logo. Amanhã cedo você vai saber, e claro, né, tem também o Festa Solo, que acontece toda segunda-feira no twitch.tv/trabalho sujo, e que quem colabora com o meu trabalho recebe segunda de manhã um link para ouvir o Festa Solo ali em primeira mão, que as pessoas só vão ouvir depois de ao vivo na outra segunda. Então tá aí dado o cardápio. Tem mais programa novo vindo em breve. Eu achei que eu ia estrear essa semana, mas eu achei que vamos esperar um pouquinho aí, a gente vai aos poucos alinhando, mesmo porque estou embicando aí já para o último quinto da segunda temporada do Climatias, né? Amanhã a gente já começa os últimos 20 programas. Tenso. Vou falar de quadrinho já já, mas antes disso vou chamar meu amigo Oga, que demorou para mandar dicas, como ele mesmo admite aqui no vídeo, mas por outro lado ele eleva o comentário do Climatias, do convidado do Climatias, a um novo patamar. Dá uma saca. Fora a qualidade das dicas, né? Fiquei com vontade de ver tudo. Se liga, diga lá. Fala, Matias, finalmente. Agora vai. Fala, Matias, finalmente consegui. Tô enrolando o Matias já faz um tempo, gente, mas deu certo agora. Bem, vou começar já com as minhas dicas aqui, tá? Primeiro livro, que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu consegui ler naquele começo da pandemia. Tava todo mundo desfocado, consumindo notícias demais, tentando entender tudo. Eu tinha perdido um pouco a minha concentração. E aí foi ótimo pegar esse livro, Meu Exu em Nova York, da Cidinha da Silva. É uma historiadora e escritora mineira. Porque é um livro curtinho, de contos. E ela escreve de um jeito poético, ao mesmo tempo é muito profundo. Ao mesmo tempo você tem misturado várias questões diaspórica, desse corpo negro viajando no mundo, relacionamento lésbico preto, tudo misturado, mas de um jeito tão interessante. E aí tem essa relação também, como você vê pelo título, com a ancestralidade negra, com as religiões de matrizes africanas. Então, por exemplo, tem expressões do tipo, fiz um ebó fast food. Eu acho muito legal esse livro, porque a gente vê muita discussão sobre decolonização do olhar, descolonização do olhar, enfim, muito motivada também por causa do livro, né, do livro da Grada Quilomba, que falava sobre o colonialismo nosso, o Memórias da Plantação, né? Foi bem discutido ano passado, mas eu achei que no livro da Cidinha ela conseguiu trazer isso de um jeito, não vou dizer leve, mas um jeito não acadêmico. Você está lendo um conto e de repente você se dá conta de várias coisas que são da negritude, que estão na nossa vida, a gente não percebe, outras que não estão, mas aí vem pra gente, cara, um universo de signos, de símbolos, de significados, que, cara, minha cabeça deu uma explodida em vários momentos, assim, super recomendo. E ao mesmo tempo é isso, né, uma leitura leve, um livro curtinho, né, são 19 contos, é um livro de 80 páginas, você lê num dia e é bem legal. Bem, minha segunda dica é uma série de gibis, na verdade, autobiográficos do Riad Sattouf. Riad Sattouf é um quadrinista francês. Saiu recentemente O Árabe do Futuro. E é muito interessante, cara, porque, putz, é a vida desse moleque. Imagina, um menino loiro com mãe francesa,
pai árabe, né, pai sírio, e ele cresce entre essas duas culturas e mostra o choque, porque no final ele não era aceito em nenhum lugar, né? Ele não era aceito nem na Síria pela aparência dele e por ele ter sotaque, por ele não saber falar direito, e ao mesmo tempo na França também ele já era encarado como árabe, enfim. Não quero ficar dando spoiler, mas é um gibi muito interessante, a gente pensa em muita coisa lendo nele, e ao mesmo tempo tem um pouco do que tem no gibi da Cidinha, né? Que você acaba pensando em colonização, você acaba entendendo um pouco esses preconceitos dos europeus com os árabes, como eles também acham que tudo é um radicalismo, ao mesmo tempo essa falta de compreensão de um com o outro. Uma recomendação aí, eu soube que quando você chegar no quarto livro talvez você fique revoltado que nem eu, porque ele para num momento muito bom, mas eu soube que ele já terminou o 5º livro. Eu não sei quando sai no Brasil, então vamos ter que pressionar a Intrínseca, e ele já está contrato para fazer o 6º, então continua isso. Então você vai entrar nisso daqui, mas você tem bastante coisa para maratonar ainda. Vou dar 2 dicas finais rapidinho aqui. Para quem gosta de série jornalística, documental, vai lá no Globoplay, procura The Weekly, série do New York Times. São várias matérias de 20 minutos, super bem filmadas, vários temas legais. Mesmo um pouco desatualizada, agora sobre a 2ª temporada, putz, tem episódios que valem muito a pena. Um deles, por exemplo, fala de como o YouTube virou uma ferramenta para a direita, né? Como a direita usou o YouTube no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E aí eles pegam e mostram a ascensão do Bolsonaro, né? Ele é um dos personagens principais da matéria. Vale muito a pena ver. E a última dica é uma dica de música, uma dica de disco, na verdade. É o grupo Morning A Black Star. É uma banca, na verdade. São 3 vocalistas, trompetista, baterista, guitarrista. E, cara, é muito interessante, porque o som dessa banca inteira navega por vários ritmos africanos. Então tem um momento que lembra um pouco Afrobeat, tem um momento que é bem jazz, tem um momento que é soul, tem um momento que tá sempre um beat, quase um beat de rap ali no fundo. E é muito interessante, ao mesmo tempo é super afrofuturista, você vai sacar nos timbres, tem um pouquinho de Sanha ali. E ao mesmo tempo que é retrô, é super atual. Eu acho que vale muito a pena. É um disco de vários moods, então dá pra você ouvir trabalhando, dá pra você ouvir curtindo. E enfim, é uma dica que eu acho que ainda ouvi falar pouco do disco por aqui, mas é um discão, eu não paro de ouvir. Pô, valeu aí, Matias, pelo espaço, valeu aí pra eu poder falar das coisas que eu tô curtindo. Se você quiser trocar ideia sobre alguma dica minha, querer mais informação, me adiciona nas redes sociais, @ogamendonça, respondo mais rápido no Twitter e no Instagram, e a gente se vê por aí, pelas internet da vida. Matias, espero te ver rapidamente aí no bairro, tomar um café, depois que esse pesadelo acabar. Valeu, gente! Demais, né? Olha só a pós-produção das dicas do Oga. Fora a qualidade das dicas, né, meu? Esse Árabe do Futuro e esse Exu em Nova York, meu, tô seco pra ler. Né? E dei uma sacada também, logo que ele mandou o vídeo aí, essa produção toda, que foda. E também tem mais gente devendo. Tem mais gente, você mesmo. Ó, quanto tempo que eu pedi? Tem gente que eu pedi na primeira semana que não mandou, até agora. Eu nem peço mais. Sua hora vai chegar, vai bater o arrependimento, você vai falar, não, Matias, não é o caso do Oga. O Oga não pedia há tanto tempo, não. Ele demorou, mas assim, mas por questões de horário, inclusive o Oga, vale comentar aí, ele tá com um podcast, deixa eu pegar o nome certinho, porque eu não sou do podcast, então eu não frequento esse universo com tanta assiduidade, e ele tá fazendo um podcast com aquela Hell Mother, saca? Não sei se vocês manjam. Cadê, cara? Aqui. E chama O que tá acontecendo? Que tem um Instagram, inclusive, que é um podcast de cultura pop, mas que eles têm lá o recorte específico deles e cada hora eles chamam um convidado e tal. Vale a pena. E o Oga também, recomendo muito seguir ele no Instagram, que como ele mesmo descreve, o Instagram dele é um fanzine infinito. Segue lá e depois você vai entender o que eu tô falando. É muito foda. E o Oga também, a gente estava conversando hoje cedo, ele falou que o Projeto Manada, que era a banda dele, ele é MC do Projeto Manada, não acabou, só está em estado de repouso, esse momento aí
Não sabia que o Projeto Manada não tinha acabado. Bom saber que a qualquer minuto eles podem voltar. Grande banda daqui de São Paulo. Vamos falar de quadrinho então? Vou fazer primeiro o meu meia-culpa, né? Justamente. Fui alfabetizado pelos quadrinhos, né? Eu aprendi a ler em casa, minha mãe me ajudou a ler. Muito pela curiosidade, meus pais estavam lendo o tempo todo, então eu ficava querendo ler e aos poucos eu fui entendendo a sonoridade das letras, aprendi a escrever meu próprio nome e tal, mas quadrinho foi onde a leitura me fisgou, né? E é aquele básico ali de todo mundo, né? Eu comecei por Disney, curtia Mônica, não era Maurício, né? As historinhas do Maurício. Não era dos maiores fãs da Mônica, eu sempre gostei mais do Gugu, das histórias do Louco. Gostava de algumas coisas da Mônica, mas não me batia tanto não. Tenho uma afeição muito grande pelos personagens, por esse universo, mas me pegava mais era Pato Donald, Tio Patinhas, Almanac Disney, Disney Especial, era completamente maluco por isso. E aos poucos fui apresentado para o universo de super-heróis. Primeiro com a Marvel, depois com a DC. Depois que eu fui entender que tinha separação entre uma coisa e outra. Mas sempre soube da importância. Começou essa porra, essa hora, caralho, puta que pariu. Porra, bosta, esse saco o dia todo. O dia todo. Tem dia que começa às 7 horas da manhã. Vamos lá, vai. Vou continuar falando. O fato é que sempre li quadrinho para além dos super-heróis, ao contrário de muitos dos leitores de quadrinhos que leem super-herói até hoje, né? E às vezes até arriscam uma coisa diferente, mas não tem a curiosidade intelectual de saber de outras histórias, de outros lugares, de outros países, de outros autores. E coisas que não tem nada a ver com superpoder, com gente voando, com uniforme, nada a ver. Tanto que quando eu comecei a estabelecer que sexta-feira é dia de quadrinho aqui, a tal da regra tácita que eu me estabeleci era que eu não iria recomendar quadrinhos de super-herói. Eu acho que eu recomendei uma ou outra vez, mas meu foco principal, por conta dessa história, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né, que tudo é super-herói, já teve pior. A gente na época que todos os estúdios de cinema estavam fazendo filme de super-herói. Agora não mais, né, mas a Marvel está aí no topo e é uma tendência que não vai morrer tão cedo. E com isso muita gente não só se fecha para os super-heróis, que eu não vejo propriamente um problema, mas acaba achando que quadrinho é coisa de super-herói, né? Eu já tenho vários espectadores aqui do Climatias que descobriram quadrinho, que esse quadrinho é muito mais do que história de super-herói, através de algumas dicas que eu dou, e eu sempre tenho esse foco principal de falar de quadrinhos que não são superpoderes norte-americanos. Mas vou abrir essa exceção porque eu estava arrumando aqui minhas coisas e dei de cara com isso. Dias de um Futuro Esquecido, um clássico da história dos quadrinhos, um clássico dessa dupla, Chris Claremont e John Byrne, um escreve, o outro desenha. Tem um outro cara que a gente finaliza, que é o Terry... sempre esqueço o pessoal da arte final, cara. Terry Austin. Que, apesar do título ser o mesmo, não é exatamente a mesma história do filme do X-Men. Eu não consigo falar X-Men, desculpa, coisa geracional. É tipo chamar Iron Maiden de Maiden. Pra mim é Iron. Ou tipo falar... como é que é? Outra coisa, Red Hot. O certo é Red Hot, não é Chili Peppers. Red Hot. Chili Peppers. Chili Peppers é coisa de moleque. E a mesma coisa X-Men. Quer dizer, a mesma coisa do X-Men. Não consigo chamar o X-Men de X-Men. E eu lembro direitinho quando eu vi pela primeira vez na banca a capa dessa revista. Foi a primeira vez que eu comprei um quadrinho de super-herói. Março de 86, eu tinha 11 anos e eu vi essa capa aqui, que não é a mesma capa brasileira, que é... só que é a mesma capa que está aqui, né? Só que com esse traço menos colorizado, né? E a revista não era a revista do X-Men, era Super Aventuras Marvel, que era uma das revistas que a Abril lançava no Brasil com histórias do universo da Marvel. E eu acho que é uma boa oportunidade, na verdade esse tomo aqui,
que reúne vários outros quadrinhos, não só... Começa com a revista de número 138 do X-Men, é de 81, se não me engano, essa série, mas o Dias de um Futuro Esquecido começa no... Cadê? Deixa eu mostrar pra vocês. Começa no... Não, peraí, deixa eu ver certinho aqui. No 141, né? Enquanto no Brasil foi na Super Aventuras Marvel, número 45 e 46. Começa no 141 e tem essa cena maravilhosa, com esse título colocado dentro da paisagem, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na vida, né? E é Will Eisner puro. Vou pegar aqui a câmera, dá para sacar melhor. Vou falar especificamente desse quadrinho aqui. Qual que é a história, né? Como você deve ter visto no filme, se passa num futuro, 2013, em que os mutantes, né? Que os X-Men são mutantes, né? Tem um gene que os dão superpoderes e eles são... Olha a quantidade de texto. É uma coisa que... Ah, não, tá lendo historinha, mas olha a quantidade de texto, tem muito texto. Fora as imagens maravilhosas. Eu tô querendo achar aqui o cara John Byrne, que é o desenhista, Olha só isso, cara. Ele é um dos melhores discípulos do Jack Kirby, que é justamente o cara que inventa essa ideia que no meio é conhecido por splash page, que é quando o quadrinho estoura, né? O John Byrne não é propriamente um fã das splash pages, mas quando ele faz é uma coisa maravilhosa, ele consegue condensar uma coisa que poderia estar numa splash page, mas num quadrinho só. É muito foda. Mas aí, voltando à história do X-Men, caso você não saiba, né? Muita gente já sabe, estou chovendo uma olhada aqui, mas para reforçar. X-Men são um grupo de mutantes que foram organizados pelo professor Xavier numa escola, né? E aos poucos eles vão aprendendo aí a usar os seus poderes e entendendo que a sociedade trata mal os mutantes, né? É toda uma alegoria, tanto do movimento hippie, quanto da causa gay, quanto da questão racial, da questão do feminismo, sabe? Uma série de os X-Men aparecem nos anos 60, eles têm duas encarnações, né? A primeira encarnação, acho que, vou lembrar, cara, que eles são os mutantes que atravessam as duas encarnações. Se não me engano, Ciclope, acho que o Wolverine, enfim, não lembro agora, não vou confiar na minha memória para isso. E rola esse preconceito o tempo todo, e não só um preconceito social, como um preconceito institucional, né? Um dos motes dessa série é justamente o senador Kelly, que é um antagonista clássico dos mutantes, que quer aprisionar os mutantes, né? Ele falar que tipo, as pessoas que têm esse gene que lhes dá superpoder não podem circular entre as pessoas comuns, né? Aí outra referência, né, a governos totalitários como um todo, mas também especificamente ao nazismo. E o John Byrne queria muito fazer uma história com sentinelas, que são uns robôs gigantes criados para matar mutantes. Só que o Chris Claremont não tinha vontade de fazer isso. E aí eles resolvem, chegam a um acordo contando uma história que no futuro, em 2013, os mutantes são considerados fora da lei, eles têm que ser capturados ou mortos, né? Por isso que tem essa capa pesadíssima, né? Que todo mundo aí, não sei se dá pra ver, ó, preso, morto, né? Slam, morto, ou apreendido. E diferente do filme, que quem volta no tempo é o Wolverine, no quadrinho quem volta no tempo é a Kitty Pryde, que volta para exatamente a época que ela está entrando no X-Men, quando ela ainda é adolescente, está começando a entender como a dinâmica do grupo, só que ela volta e já fala para os caras que, ó, vocês precisam mexer em alguma coisa no passado, porque senão esse futuro vai acontecer e todo mundo vai morrer. Todo mundo que é mutante vai morrer no mundo todo.
E aí esse é o pretexto dessa história, né? É muito boa, tipo, trabalha com toda essa questão social, né? Quando a gente vai para o futuro, é um clima pesado, né? De perseguição, de paranoia. E quando volta no passado, a gente consegue perceber como esse clima pesado do futuro já estava ali sendo germinado naquele passado, né? E mais uma vez voltamos aqui a falar sobre obras que, revisitadas durante esse período Bolsonaro/quarentena, ganham uma nova abordagem, uma nova perspectiva. Mas independente da conexão com o que a gente está vivendo hoje, recomendo pacas, inclusive para você que, putz, não sei, quadrinho de super-herói, entendo o preconceito, mas dá uma chance. É bem bom, especificamente essa dupla, Chris Claremont e John Byrne, para mim são as melhores histórias do X-Men, e por conta dessa história eles acabaram se separando e nunca mais trabalharam juntos. Uma pena, mas enfim, fica aí o legado de um grande trabalho que os dois conseguiram desenvolver, e também a minha dica dessa sexta-feira. Encerrando então mais um Climatias, lembrando que amanhã eu disparo a newsletter do Clube Trabalho Sujo, e se você quiser receber a programação da semana que vem aqui do canal em primeira mão, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com. Certo? E sim, esse domingo tem videoconferência, né? Quem quiser participar também, manda um alô lá no e-mail, domingo às 8 da noite. Volto a lembrar no fim de semana e amanhã tudo de novo.